Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O tema da lição de hoje é aceitando a vitória de Cristo. Esse tema me faz lembrar de uma frase de Cristo que, embora alcance nossa realidade hoje, ele é uma sequência daquilo que ele falou no passado. Um exemplo, Jesus chegou a dizer para aquele paralítico, que diante do telhado que ele foi colocado, ele chegou para aquele paralítico e falou assim: Filho, tem de bom ânimo, perdoados são os teus pecados. Era o que ele mais queria. Nesse contexto, mais na frente, ele encontra com aquela mulher do fluxo de sangue. E chegando para ela, ele chega a dizer as palavras: Filha, tem de bom ânimo, a tua fé te salvou. Quando chega em João capítulo 16, aí ele diz para abrir para você: No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Cristo nos deu a garantia de vitória pela sua vitória. Então, por mais que eu não cresça na Bíblia, por mais que eu desacreditasse do que ela tem como esperança, eu não tinha como desacreditar da realidade histórica da pessoa de Cristo. Logo, crendo na realidade histórica de sua existência, o que veio dele não pode ser negado. Eu creio na Bíblia, tenho certeza que você crê na Bíblia. Para você, ela é uma carta de amor de Deus para nossas vidas. E através dessa carta, ele nos dá conselhos, orientações, direções. E agora, quando eu olho para esse texto de Apocalipse 12, verso 10, eu penso, irmãos, que essa expressão aqui de alegria, de regozijo, não só cabe aos anjos celestiais. Para mim, ela cabe também a outros mundos, porque o texto sagrado chega a descrever assim, ó, e ele venceu, aqui no verso 10, na nova versão transformadora, o texto diz: Então ouvi uma voz que bradava pelos céus. Finalmente, chegaram à salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Aí vem agora o verso 11. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Deles quem? Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Sabe, me chama muita atenção aqui essa vitória que Cristo nos concedeu. É a sua vitória que nos garante vitória. É a vitória de Cristo que nos garante um testemunho meu diferenciado. Porque, como eu falei para vocês, eu venci o mundo. Então, as dificuldades que passamos aqui, elas são passageiras, temporárias, diante da vitória eterna que Cristo nos deu. Então, quando eu olho para essa vitória, eu noto que eu tenho esperança de vitória. Sabe, eu só posso vencer, irmãos, porque Cristo venceu. Eu só posso alcançar uma vida de progresso e de crescimento porque Cristo cresceu, amadureceu, não no tocante à sua experiência, Cristo ele cresceu em estatura, mas ele teve uma experiência totalmente diferenciada. Ele se devotava ao Pai tão somente. Lembre-se, Cristo era humano e em sua humanidade ele venceu o pecado. É a sua vitória como ser humano que nos garante a vitória também. Eu gosto de levar em consideração que Cristo, quando venceu, irmãos, ele tinha a possibilidade de ser derrotado, porque ele assumiu a forma humana. Embora ele tivesse traços de pecado em sua natureza física, como sentir fome, sentir sede, sentir cansaço. O texto sagrado fala que Deus não se cansa, mas em sua humanidade, Cristo foi afetado pelo pecado, não infectado pelo pecado. Então, quando você aceita a vitória de Cristo, ela passa a ser sua pela garantia que nos foi concedida. Então, considere o texto de João 16. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e a minha vitória é a sua vitória. Quando Cristo morreu na cruz, irmãos, verdadeiramente, ali Satanás estava derrotado para sempre. Ele não tinha mais acesso, não só à corte celestial, mas como também o inferno ou o mal que ele quis que fosse presente, que fosse constante. O mal que ele queria que fosse a habitação deste mundo foi de fato arraigado. Por isso que o texto sagrado fala que aqui será o tabernáculo de Deus com os homens. O reino onde Satanás quis impor o seu governo será de fato voltado ao governo de Deus e do seu Cristo, como diz a sua palavra. Então nós seremos
somos candidatos hoje e herdeiros eternos na volta de Cristo. Então vale a pena lutar pela dificuldade que você tem. Vale a pena manter em alta essa perseverança. O texto sagrado fala que eles venceram. Se eles venceram, nós podemos vencer também. João aqui descreve, irmãos, a vitória do testemunho deles do Antigo Testamento. Lembra-se de Hebreus 11, né? A galeria dos heróis da fé. Tudo aquilo é descrito de pessoas que viveram pela fé, não viram a promessa com os olhos físicos, mas creram nela. Quando eu falo assim, viram, é o sentido de experimentar. Mas a fé que eles tinham foi suficiente para guardar com esperança. Que essa fé seja nossa, em nome de Cristo. E que eu e você vivamos com esperança, mesmo em meio às aflições e dificuldades, porque Cristo venceu e nós venceremos também. Deus abençoe você. Querido Pai Celestial, obrigado pela vitória de Cristo Jesus em nossa vida. Nos ajuda a vencermos com fé, com a certeza de que a vitória do Senhor é nossa por meio de Jesus Cristo. Obrigado, querido Pai, por esta esperança. Nos ajuda, Senhor, a sermos devotados à Tua palavra e entregues ao senhorio do Senhor. Que nós possamos estar dispostos a não olhar para trás, mas seguir com o propósito para o alvo, seguir para a recompensa, para a nossa vocação que o Senhor nos concedeu. Dá-nos a Tua paz, o Teu perdão, permanece conosco e nos livra, Senhor, do poder do mal, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um ótimo dia para você. Fique na santa paz de Cristo Jesus.